Paz, bênção, eu desejo que a graça do Senhor esteja renovando o seu coração, fortalecendo você, em nome de Jesus, para que você, dependendo da graça de Deus, você possa caminhar pela fé, no poderoso nome de Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo faz questão, e ele tem os motivos pessoais dele, ele faz questão de apresentar uma lista de sofrimentos, de dilemas, de conflitos pelos quais ele passou. Paulo, então, por exemplo, vai dizer que passou frio, passou fome, esteve em naufrágios, foi apedrejado, ameaçado de morte. Paulo viveu a escassez, enfim. O apóstolo Paulo apresenta os dilemas pelos quais ele passou, exercendo a sua função de apóstolo, vocacionado, chamado por Jesus desde a sua conversão para pregar o evangelho, e estava consciente de todas as consequências pelas quais ele passaria, e em 2 Coríntios capítulo 11 ele declara que passou. Paulo também sabia que ele estava lutando contra um sistema social mundano organizado que se opunha ao evangelho e que se movia com ações poderosas, inteligentes, criativas para sufocar o reino de Deus com a tentativa de impedir que o evangelho prosseguisse. Logicamente, alguns homens maus arquitetavam, estruturavam esse sistema com o objetivo, inclusive, de tirar vantagem no caos que o sistema social vivia. Então, Paulo, consciente da sua responsabilidade, do seu chamado, sabia de todos os riscos que corria como um pregador do evangelho. Mas, no meio disso tudo, o apóstolo Paulo, ele encontra forças pela fé, com coragem para dizer que ele era um homem vitorioso, um homem vencedor nas batalhas. E aqui no capítulo 8 de Romanos, o verso 31, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos Romanos, ele vai se colocar da seguinte maneira: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, o fato de Deus ser por nós não significa que nós, nem o apóstolo Paulo, não ia enfrentar nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de problema, de ameaça, de perseguição, como ele passou, como ele viveu. Quando Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo está se referindo a uma fé que é indestrutível, uma fé que não desiste de acreditar na obra de Deus, no amor de Deus, em Jesus Cristo, na sua crucificação, ressurreição e no fato de Jesus Cristo estar assentado no seu trono como Deus soberano, controlando toda a história. Quando Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo está pensando nessa fé robusta, essa fé que não cede, essa fé que não volta atrás. A exemplo disso, escrevendo ao seu amigo Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Paulo deixa ali para Timóteo a seguinte colocação: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Paulo está admitindo que pela fé em Jesus Cristo, ele foi vitorioso, que pela fé ele não tirou os olhos de Jesus, que pela fé, embora sofrendo, ele venceu todas as dificuldades, que pela fé ele conseguiu romper, ele conseguiu sobreviver diante de todo esse sistema social que estava arquitetado para impedir que o evangelho prosseguisse. Pela fé na morte de Jesus, na sua ressurreição, pela fé no fato de que Jesus é rei soberano sobre toda a história, Paulo, pela fé, creu que a eternidade lhe pertencia e que um dia ele estaria frente a frente com o seu Senhor, com o Senhor que o havia chamado para que ele fosse apóstolo, para que ele vivesse a sua vocação. Então, Paulo nos explica que se Deus é por nós, a nossa fé ela vai continuar firme, mesmo no meio
das dificuldades, dos problemas, ninguém vai conseguir fazer com que essa fé seja diluída. E por isso Paulo encontra condições, situações para dizer que pela fé ele seguiu em frente, pela fé ele prosseguiu para o alvo. Então Paulo se coloca nesse paradoxo, mesmo enfrentando todo o sofrimento que ele enfrentou, toda a angústia, toda a tristeza, toda falta de esperança às vezes, dúvida pelas quais o apóstolo Paulo passou, ele está dizendo que a fé em Jesus Cristo, que não se diluiu, que não enfraqueceu, foi o motivo dele seguir em frente, crendo em Jesus e pregando o Evangelho. Nesse ponto, o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes, aos irmãos da igreja de Roma, o apóstolo Paulo, reconhecendo todas as adversidades, problemas, dificuldades, perseguições pelas quais aquela igreja passava, Paulo está se colocando para dizer: vejam o meu exemplo, vejam o que aconteceu comigo, vejam pelo que eu passei, vejam o que eu sofri, vejam todas as angústias que eu atravessei e que atravessei como vencedor pela fé em Jesus Cristo. Como eu consegui, como eu sobrevivi, vocês, meus irmãos de Roma, vocês também podem sobreviver, vocês também podem caminhar, porque vocês são vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, aqui no versículo 35 do capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo escreve as seguintes palavras: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Quem poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor? Toda essa obra descrita por Paulo aqui em sua carta aos Romanos é a garantia do amor de Deus por ele e por todos os seus irmãos de Roma. Deus fez o que fez, inclusive enviando Jesus para morrer na cruz, revelando o seu amor, fez o que fez por amor e para que esse amor fosse a base da sua vida, de tudo o que ele fazia. Então, a morte de Jesus, a sua ressurreição, a companhia do Senhor na caminhada que Paulo fez enquanto pregador do Evangelho, ele fez porque Deus resolveu, por amor, fazer essa obra na sua vida, fazer essa obra entre os seres humanos, revelando esse seu amor incondicional, apesar dos seres humanos, apesar do apóstolo Paulo, apesar da igreja de Roma ser uma igreja composta por pessoas pecadoras, mesmo assim, Deus revelou o seu amor e deu prova do seu amor ao enviar Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, no lugar daqueles que Deus amava incondicionalmente. Então o apóstolo Paulo vê toda essa obra na sua vida, inclusive o seu chamado, a sua vocação e a força que recebeu em todos os momentos pelos quais ele passou como pregador do Evangelho sofrendo. Paulo vê toda essa obra na sua vida, Paulo vê toda essa obra na vida da igreja em Roma como resultado do amor de Deus por todas aquelas pessoas
pelas quais Jesus Cristo tinha morrido. Paulo entende que esse movimento de amor de Deus pela igreja de Romanos era prova de que Deus estaria com eles o tempo todo. E, inclusive, curiosamente, o apóstolo Paulo, baseado nesse amor de Deus ilimitado, incondicional, ele coloca algumas questões dizendo: quem nos condenará? Paulo está dizendo com isso que o amor poderoso de Deus, indissolúvel de Deus, esse amor perfeito de Deus, impedia que o diabo ou qualquer outro ser humano pudesse apontar o dedo para ele, para os seus irmãos, fazendo qualquer tipo de acusação. E toda essa acusação, ela cai por terra, baseada no amor de Deus, porque Cristo morreu na cruz do Calvário e tinha inocentado, justificado aqueles que creram no seu poderoso nome como Salvador e Senhor. Portanto, nenhum tipo de acusação vinda do diabo ou de qualquer ser humano pode se levantar contra os eleitos, contra o povo de Deus, contra aquela igreja, contra o apóstolo Paulo, porque esse povo amado de Deus, que creram no Senhor, era um povo justificado na presença do Senhor. Não há acusação, como também não há condenação. O pecado não podia mais condenar os seres humanos que creram em Jesus Cristo, o seu povo, a sua igreja, a igreja em Roma. Não havia condenação, porque na cruz do Calvário, Jesus Cristo pagou a dívida daqueles que creram nele, tirando de sobre eles a ira de Deus e evitando que eles fossem condenados na presença do Senhor. Toda essa obra maravilhosa na vida do apóstolo Paulo, na vida daquela igreja, era fruto, consequência do amor de Deus. Mas Paulo, ele continua aqui escrevendo no capítulo 8 de Romanos e vai, portanto, no versículo 37 dizer: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. No meio da luta intensa, no meio da batalha intensa, no campo de batalha, lutando contra poderes espirituais, lutando contra homens mal intencionados que faziam de tudo para que o evangelho não fosse pregado, anunciado e, portanto, conhecido. No meio dessa batalha, ou no calor da batalha, o apóstolo Paulo se declara vencedor e se coloca nesse lugar de vencedor, advertindo, exortando a igreja de Roma para que a igreja de Roma não tivesse nenhuma outra visão a seu respeito, senão de que era uma igreja vitoriosa. Vitoriosa porque Deus caminhava com ela. Vitoriosa porque Deus estava providenciando todos os recursos que essa igreja precisava para continuar pela fé, crendo em Jesus e pregando o seu evangelho santo. Deus caminhava com a igreja, presente no meio da igreja, como esteve presente na vida do apóstolo Paulo, e deu sustentação a toda aquela obra que estava acontecendo, impedindo que eles ficassem sozinhos, porque, como você sabe, nosso Deus, ele não foge da batalha, ele não foge da luta. Pelo contrário, ele vem para o meio da batalha, da luta, para batalhar pelos seus, ao lado dos seus, a fim de sustentá-los em toda dificuldade que a luta, que a batalha propõe àqueles que de forma alguma se curvam diante de um sistema estruturado, organizado e que promove o caos, porque essas pessoas, elas creem, aquela igreja cria que somente quando os valores do reino de Deus fossem aceitos, recebidos, aconteceria uma transformação tal na vida daquelas pessoas que receberam
a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que essa sociedade, esse povo, essa gente poderia viver em paz. Bem, como o apóstolo Paulo, nós também estamos conscientes das consequências que nós temos à nossa volta, à nossa frente, vivendo essa vida arriscada que nós vivemos aqui nesse mundo que também se levanta estruturado, organizado, contra os valores do reino de Deus que nós pregamos. Estamos conscientes de vamos sofrer as consequências de nos colocarmos nesse lugar de discípulos de Jesus aqui nesse mundo que pregam o Evangelho. Então vamos também correr os riscos dessa vida aqui em relação aos sofrimentos comuns a todos nós como seres humanos, as doenças, a fome, as dificuldades, os problemas, mas também vamos enfrentar um sistema mundano, caído, que jaz no maligno e que se arquiteta tentando sufocar os valores do reino de Deus para que a sociedade não tenha acesso a esses valores e possa viver em paz. Hoje também, a partir desse sistema corrompido, nós temos homens que se levantam para defender esse sistema de discriminação corrompido, de intolerância, de violência entre nós, porque de algum jeito, de alguma forma, eles conseguem tirar vantagem desse caos social que hoje nos rodeia. E a nossa fé, ela será agredida. Essa nossa fé, ela será colocada à prova. Essa nossa fé será por eles desacreditada. Mas a palavra de Deus garante que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, nada que nós vivemos em termos de dificuldades, de problemas, de tristezas que estão nos cercando a todo momento, nada que vivamos em relação a isso vai nos fazer desistir da fé, porque nós sabemos em quem nós cremos. Nós cremos em Jesus Cristo, que é Senhor e Salvador. Nós cremos em Jesus Cristo, que está controlando a história. Nós cremos em Jesus Cristo, que é Deus soberano, e embora às vezes duvidando, desanimados, às vezes sem forças para caminhar, nós permaneceremos com a nossa fé intacta, porque nós sabemos muito bem em quem nós cremos. Porque se Deus é por nós, ninguém poderá destruir a nossa fé e nos fazer retroceder, nos fazer voltar atrás em momento nenhum. E exatamente porque nós conhecemos o amor incondicional de Deus, o amor ilimitado de Deus por nós. Nós sabemos que por conta desse amor, o Senhor está conosco o tempo todo, que nós não estamos sozinhos, porque o Senhor não abandona o seu filho no meio de uma batalha sozinho. Pelo contrário, o Senhor vem para batalhar, para caminhar, para estar presente na vida desse seu filho, dando a ele todos os recursos que ele necessitar para continuar firme na defesa, na preservação da fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Portanto, nós podemos crer completamente a partir dessa obra do amor de Deus entre nós, que nós podemos contar com a providência divina. Aí onde você está, quem sabe pensando nos seus problemas, nos seus dilemas, nas suas dificuldades ou nessas dificuldades que envolvem a sua própria família. Aí nesse lugar onde você está,
creia que o Senhor está providenciando o que for necessário para você, para a sua família, para que você continue caminhando de cabeça erguida, firme no propósito de servir a Jesus dessa forma, agarrada a uma fé que ninguém pode fazer com que você desista daquilo que você crê, colocando a sua confiança em Deus. E no meio de todo esse turbilhão de corrupção, de tentação sobre a sua vida, de discriminação, de exclusão, você pode, a partir do amor de Deus, da obra dele na sua vida e da sua fé em Jesus Cristo, você pode se declarar, sim, um vencedor, crendo que nada nesse mundo ou fora desse mundo e nem a morte conseguirá separar você do amor de Deus em Cristo Jesus, seu Senhor, nosso Senhor. O amor de Deus está à nossa disposição e não existe nenhum poder que possa nos arrancar das mãos do nosso Senhor, que é um Deus fiel e que nos prometeu que estaria conosco o tempo todo nos sustentando. Paulo, a igreja de Roma, e nós sabemos do que esses poderes do mundo, do sistema caído no diabo, é capaz de fazer, afetando as pessoas de forma drástica, afetando as pessoas de forma violenta e levando as pessoas à destruição, à perdição. Mas nós que estamos em Cristo podemos declarar que somos mais do que vencedores no meio da batalha, porque o Senhor está conosco, nos dando as armas certas, através do estudo da palavra, da oração, da comunhão com Ele, né? Usando essas armas certas para batalhar, podemos declarar a nossa vitória em nome de Jesus. Então, no meio desse turbilhão de acontecimentos, desse turbilhão de violência, desse turbilhão que cai sobre nós, colocando diante de nós a própria morte, que possamos erguer a nossa cabeça em nome de Jesus, para dizer que em Cristo e somente nele e por ele nós somos mais do que vencedores e jamais cairemos diante de uma batalha, porque o Senhor nos fortalece, Ele nos sustenta, Ele nos dá sabedoria, criatividade e, acima de tudo, Ele nos dá fé no amor de Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor, e na presença poderosa do Espírito Santo em nós. Que seja assim na sua vida e que essa palavra ela tenha encontrado um lugar aí no seu coração, para que continuamente, diariamente, você possa andar com a cabeça erguida, declarando que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração, porque em Ti nós encontramos a força, o ânimo, Senhor, a esperança para que possamos seguir em frente, declarando a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Conscientes de que nenhum sofrimento, nenhuma notícia desagradável e nem esse sistema mundano, falido, que se opõe ao reino de Deus, será capaz de arrancar do nosso coração a certeza de que em Ti nós somos mais do que vencedores e por isso te agradecemos, orando em nome de Jesus. Amém.